pessoal, o que eu tenho para apresentar aqui para vocês é um pouco da espectroscopia, não só da espectroscopia, mas qual que é o papel de um cientista na sociedade. Meu nome é Jacob João de Jesus e eu vou bater um papo aqui com vocês. Você sabe qual que é o papel de um cientista na sociedade? O que a sua pesquisa influencia no nosso modo de pensar ou fazer as coisas? Então, um cientista ele é um profissional que executa uma atividade sistemática para atingir um determinado conhecimento sobre algo. Então, um cientista é a pessoa que se aprofunda num assunto e tira o máximo de informação daquele objeto de estudo. E assim faz diversas aplicações. Ele aplica um método científico e também realiza pesquisas para compreender de forma clara e exata algum fato que pertence à física, à matemática, à química e até questões sociais. Se pergunta, será que o que eu estou estudando é benéfico para a sociedade? Será que eu vou conseguir ajudar as outras pessoas com a minha pesquisa? Então, o cientista se faz essa pergunta a todo momento, certo? Então, se você não compreende muito bem qual que é um papel de um cientista, espero que até o final desse curto vídeo, nessa curta apresentação, você consiga ter uma noção mais ou menos do trabalho de um cientista e, claro, depois consiga responder um breve questionário. Agora mais voltado um pouco para a espectroscopia, há cerca de 4 mil anos atrás as estrelas eram meros pontinhos de luz no céu noturno. Mas o que de fato eram aqueles pontinhos de luz e por que representavam cores diferentes? Então, com certeza você já parou para olhar o céu noturno, e já viu as estrelas. Se você ainda não se perguntou o que aqueles pontinhos representam, eu recomendo que você faça essa pergunta, que é muito interessante. Do que será que aqueles pontinhos são feitos? Será que eles estão perto ou longe da gente? Como que a luz daqueles pontinhos chegam até nós? Então essas foram as primeiras perguntas do início da espectroscopia, há cerca de 4 mil anos atrás. Teve uma pessoa que deu um pontapé inicial na espectroscopia, o nome dele foi Isaac Newton, então ele usou um prisma para separar a luz de suas cores componentes. Ou seja, o Newton estava num quarto fechado, deixou passar somente uma frezinha de luz sobre o prisma, e essa luz, ao passar pelo prisma, a luz acabou sofrendo um processo que a gente chama de difração, ou seja, a luz foi difratada e apresentou diversas cores aqui nesta que a gente pode chamar de lousa. Newton ele não sabia o que aquelas cores representavam, ele até chamou essa coisa de fantasmagórico, um fantasma, que deu o nome de espectro, do latim se chama espectro. Então, essa foi a primeira evidência do início aí da espectroscopia. E claro, depois diferentes cientistas veio a contribuir com a espectroscopia, uma técnica muito utilizada hoje em dia e muito importante para a gente. Certo? Existem alguns tipos de espectro. O Newton viu um tipo de espectro e infelizmente ele deixou passar algumas informações, coisa que ele não costumava fazer, mas ele deixou passar algumas coisas. Então, depois de tempos e tempos de estudo, os cientistas determinaram 3 tipos de espectros. O espectro contínuo é esse primeiro que vocês estão vendo aqui. Ele possui as suas energias bem distribuídas ao longo da sua faixa. Depois vem o espectro de emissão. Ele tem apenas certas energias, valores bem definidos. E o espectro de absorção, que são essas linhas escuras, como se fosse um espectro contínuo, mas ele tem essas linhas escuras, obtidas ao transmitir a luz branca através de uma amostra, certo? Eu costumo falar que o espectro ele é uma espécie de DNA do elemento químico, ou seja, todo elemento químico ele tem um espectro e nele se caracteriza do que aquele elemento é feito, certo? Já vou mostrar alguns fatos interessantes para vocês. Não só Newton, mas como Joseph Fraunhofer, ele descobriu as linhas escuras no espectro solar, aquela que Newton estava observando. Newton, eu acredito que ele não conseguiu enxergar essas linhas escuras, mas Joseph Fraunhofer e outros cientistas sim. Então ele se perguntou o que causava aquelas linhas escuras. Joseph Fraunhofer também não tinha
essa resposta, mas logo em seguida veio o Wade Walton, acho que é assim que fala o nome dele. Ele descobriu que aquelas linhas escuras representavam os elementos químicos do Sol. Então olha só que coisa fantástica. O Sol, que está a milhões e milhões de distância aqui da gente, e a gente conseguiu determinar do que ele é feito. Agora imagina o que essa técnica pode ajudar a gente, né, a fazer, a criar diversos tipos de tecnologia para poder descobrir do que os elementos são feitos aqui na Terra. Sem dúvida é um avanço muito, muito bacana para a humanidade. Também teve um cara, um cientista, chamado Bunsen. Ele estava investigando na época na possibilidade de analisar os sais segundo as cores que emitiam ao serem queimados. Como assim sais? Pessoal, sais é como se fosse um sal aqui que vocês estão acostumados a na cozinha de vocês, certo? Para vocês verem que eu não estou mentindo, eu queimei um pouquinho de sal e essa cor um pouco alaranjada. Então o Bunsen estava investigando as cores dos sais. Cores que diversos sais emitem, como vocês podem ver aqui a chama do cloreto de cobre, né, essa chama esverdeada, do cloreto de potássio, essa cor meio avermelhada, e do cloreto de lítio, essa cor bem forte, rosada, e do cloreto de sódio, sal de cozinha, são essa cor aqui alaranjada que vocês viram no vídeo que eu fiz para vocês. Não só isso, mas nos fogos de artifício, como vocês podem ver aqui, né, quando vocês estão lá no Ano Novo vendo os fogos de artifício emitindo cores diferentes, vocês podem saber que tem elementos químicos diferentes também sendo queimados. Não só isso, mas como na iluminação pública, né, a gente consegue caracterizar uma faixa de cores na luz LED bem contínua, né, a gente consegue ter mais visibilidade, né, já que a luz LED consegue varrer o espectro um pouco maior, certo? E na lâmpada de sódio também, que vocês estão acostumados a ir na iluminação pública, essa lâmpada um pouco alaranjada. Então, olha só, de cara aí, alguns princípios da espectroscopia que ajuda a gente a viver um pouco melhor e fazer outras descobertas, certo? Então, aí fica a minha pergunta, será que os trabalhos cientistas afetam a sua vida? E aí, o que vocês acham? Se sim ou se não, eu gostaria que vocês respondessem um breve questionário, um questionário bem curto, não tem nada de matemática ou física, é só perguntas voltadas para o, para o trabalho do cientista e também um pouco da espectroscopia, o que vocês acham dela. Tranquilo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado aí da apresentação e muito obrigado pela atenção e colaboração de vocês.